Bom, vamos lá então, 10 horas em ponto, para respeitar todos que já chegaram. Quem for chegando na metade do caminho depois vai conseguir assistir o início da apresentação sem problemas, tá? Então sejam bem-vindos a mais um webcast, a mais uma apresentação, dando continuidade ao último webcast que nós fizemos em março. Quem aqui assistiu o último webcast, quem não assistiu, depois eu passo o link. Se quiserem comentando no chat, estou com duas telas, eu vou me comunicando com vocês por ali, tá certo? Quem participou do último sobre orçamentos? Bacana. Quem não assistiu, depois eu vou passar o link para vocês assistirem que tá gravado, tá? Bom, vamos lá. Antes de começar a apresentação, sempre lembrando que todos os materiais que a gente está trazendo aqui estão sempre atualizados. Inclusive, o foco deste webcast de hoje é atualizar vocês do que tem no mercado, porque vai ter lançamento para chegar nos próximos dias. Então, para manter vocês com todas as atualizações aí das nossas informações, dos nossos softwares em dia. E, é claro, assim que chegar essas novidades, eu vou aparecer aqui de volta para conversar com vocês, para a gente bater um papo, beleza? Bom, deixa eu me apresentar, né? Sou a Thalita, para quem não me conhece, trabalho na Eplan aí, tô para completar 15 anos aí nos próximos 2 meses, e sou responsável pela parte de materiais técnicos para a nossa audiência, ou seja, para vocês. A gente está com o intuito aí desse ano fazer alguns materiais específicos, fazer algumas lives mais técnicas, algumas dicas, enfim. Sugiram, vocês têm interesse em algum material específico, mandem pra gente, peçam. Meu e-mail tá aqui, meu contato tá aqui. Fiquem à vontade aí para conversar comigo, sugerir, pedir qual que é a necessidade de vocês, o que vocês precisam na engenharia de vocês, na manutenção, na parte de fabricação de painéis, em orçamentos, como a gente já falou também. Então vamos mantendo esse contato. Aqui o webcast é a porta de entrada para que a gente possa se conhecer, se ajudar, né? E claro, depois, terminando o webcast, eu volto aqui para a preparação dos materiais, para o blog e tudo mais. Então, fica aqui o meu contato e estou aí à disposição para ajudar vocês, ok? Vamos lá, então, direto para a nossa apresentação. Nosso webcast, então, lembrando, faz parte de uma série de webcasts, esse é o segundo. No primeiro webcast, nós falamos um pouco sobre orçamentos, sobre assumir a pole position nessa concorrência enorme que é a elaboração de orçamentos para fabricantes de painéis, de máquinas, né? Sabendo as reais necessidades de vocês aí no mercado, o quão hoje o mercado está competitivo e o quanto fazer orçamentos de qualidade com cada vez um tempo menor é benéfico, né, para o dia a dia de vocês. Hoje nós vamos falar sobre engenharias integradas e automatizadas. Antes de mostrar diretamente o que o software trouxe de atualização para vocês, eu queria trazer alguns pontos específicos que eu acho que são essenciais aí para o nosso dia a dia. Quando o assunto é Fórmula 1, qual que é a primeira palavra que vem na mente de vocês? Vocês podem mandar no chat se vocês quiserem. O que vocês imaginam quando vocês escutam falar algo sobre Fórmula 1, sobre uma corrida, sobre uma equipe de Fórmula 1? O que vem na cabeça de vocês? Qual que é o sentimento que vocês têm dessas equipes ou desse trabalho? Podem colocar aí no chat se vocês quiserem. Atualizar aqui a lista de participantes. Eu vou dar minha sugestão, vou dar minha opinião, né? Enquanto vocês colocam aí, já estão colocando aí algumas informações, qualidade, agilidade, desempenho, é bem isso que eu vejo também, né? Eu vejo muito alta performance, eu vejo muito liderança, alta performance, qualidade, agilidade, obviamente, né? Porque esse é o foco, esse é o objetivo. E é por isso que eu queria comentar sobre isso aqui com vocês, né? E realmente, o time de Fórmula 1, uma equipe de Fórmula 1, ela busca uma série de fatores: agilidade, desempenho, qualidade. E muitas vezes todos esses atributos eles são relacionados a simplesmente o piloto. Mas será que o piloto é o único fator que realmente faz a diferença
para que se consiga o primeiro lugar, para que se consiga essa alta performance, para que se consiga essa qualidade, essa agilidade? Bom, a gente aqui pode dizer amplamente que não. Claro que ele faz a diferença, mas ele não é o único fator. E é isso que eu quero trazer aqui para a nossa realidade também. É claro que os engenheiros estão responsáveis por desenvolver cada vez mais boas tecnologias, bons produtos, bons equipamentos, mas é necessário que ele tenha também um aporte para que esse trabalho possa acontecer. Assim como o piloto também precisa de um aporte para que ele consiga executar as funcionalidades, as necessidades que ele tem na corrida. É, e aqui, vamos pensar um pouquinho agora na nossa realidade, quais são os conjuntos de fatores para o nosso sucesso, para o sucesso na engenharia. A gente passou na parte de orçamentos, a gente falou de tantos itens interessantes para agilizar a elaboração de orçamentos. Quais são os conjuntos de fatores para o sucesso na nossa empresa? Eu listei aqui basicamente três, que podem ajudar bastante a gente, que seriam processos, pessoas, obviamente, e tecnologias. E quando a gente diz nesses três fatores, eles precisam estar em harmonia. Ah, assim como os processos precisam estar bem delimitados, bem organizados, bem estruturados, as pessoas também têm que estar de acordo com esse processo, também têm que estar com a motivação necessária para fazer esse processo rodar. E, claro, com que as tecnologias estejam também de acordo com as necessidades desse processo e dessas pessoas. Não adianta você ter um carro com a maior tecnologia, com tecnologia de ponta, com os melhores equipamentos, funcionalidades, se o piloto não sabe utilizar. Ou se de repente ensinaram da forma errada. Ou se de repente eles não têm um apoio, por exemplo, num pit stop. Então, tem uma série de fatores que são importantes sim, que são relevantes sim, para que a empresa consiga alcançar o seu objetivo. Então, aqui eu vejo muito dessa forma, processos, pessoas e tecnologias. E eu vou falar um pouquinho sobre esses três. Primeiro, quando a gente fala de processos, vocês vão ver muito ao longo desse ano, inclusive nos próximos meses, a palavra ecossistema. E a gente já quer começar a falar sobre isso com vocês aqui. Processos internos e externos. Eu acredito que, pelo que eu vi aqui, algumas pessoas já conhecem um pouco mais o nosso trabalho, outras são pessoas novas aí que eu tô conhecendo agora, eu particularmente, mas para quem conhece, a gente sabe que a Eplan faz muito o trabalho de mapeamento de processos. É óbvio que em cada uma dessas fases vocês vão ver como a Eplan pode suportar vocês, mas peguem cada fase dessas que eu estou comentando e busquem levar o que tem de dica importante para a realidade de vocês. Aqui tem muita dica que independe do Eplan, tá? Que depende, e sim, do nosso mindset, da nossa forma de trabalho, tá? A gente tem várias formas de suportar o cliente. A primeira fase que a gente faz não é simplesmente a venda de um produto, né? Como eu falei, a gente às vezes pode vender a ferramenta com um maior número de funcionalidades e o cliente não usar 10% da ferramenta. Né? A gente já fez algumas análises, quem conversa com a gente há algum tempo já sabe que a gente já desenvolveu estudos e descobrimos que cerca de 80% dos nossos clientes utilizam 20% do potencial da ferramenta. Estão com uma Ferrari na garagem e não andam com ela com o total de performance que ela poderia ter. Então, antes de fazer a venda de um produto, ou antes até mesmo de vocês realizarem qualquer mudança na empresa de vocês, é importante fazer uma análise do processo. Quais são as etapas do processo? Que documentos que são enviados entre um departamento e outro? Vocês viram que a gente falou de orçamentos no último, de culpa da gasolina cara? Pois é, com certeza. É, vocês viram que no último webcast a gente falou muito sobre isso, sobre integrar orçamentos e engenharia, de forma que a engenharia possa aproveitar esses documentos e depois, com um pedido fechado, desenvolver o projeto com mais rapidez. E isso tem que ser feito em todos os departamentos, em todas as etapas do processo. Por isso, o mapeamento ele é tão importante. Aqui na Eplan, a gente tem até três níveis de mapeamentos que a gente costuma fazer. Um mais corporativo, ou seja, o nosso consultor ele passa por cada departamento da empresa, vendas, orçamentos, engenharia, fabricação, manutenção. É praticamente o psicólogo Eplan que vai lá e faz as perguntas e entende quais são as dificuldades, quais são as dores, qual é o trabalho, o que ele recebe de documento, o que ele entrega de documento, para poder analisar como que isso pode ser moldado da melhor forma possível e retirar cada lacuna que existe nesse processo. A gente tem também outras análises específicas para engenharia.
poxa, eu não tenho ainda a estrutura para poder fazer uma mudança na minha empresa como um todo, mas no meu departamento de engenharia eu posso. Então vamos pensar em cada fase, desde a parte do pedido, quando ele chega, os documentos que recebe do cliente, a parte de projeto em si, documentação que eu quero padronizar, organizar, estruturar, parte de layout de painel, que documentos que eu vou mandar para a fabricação. Então, independente de E-Plan ou não, esse conceito é um conceito interessante para o nosso dia a dia. Validar aquilo que eu estou fazendo de forma braçal, de forma manual e muitas vezes repetitiva, de que forma que eu posso otimizar esse processo? Poxa, eu tenho uma documentação que eu estou mandando para outro departamento e que não está sendo suficiente. Será que eu posso melhorar? Então, essa análise de processos ela é muito interessante. E, obviamente, a gente também tem análises específicas do uso do E-Plan. As ferramentas que eu estou utilizando são as ferramentas ideais para o meu trabalho, tá faltando coisa, e muitas vezes a gente acaba percebendo que o cara, as mudanças que ele precisa fazer, que o cliente precisa fazer, ele não precisa adquirir novas ferramentas, as ferramentas já estão na mão dele, é só a otimização do uso. Então, é importante avaliar todo o processo dentro da empresa. Mas quando eu falo de processos internos e externos e falo do ecossistema, eu quero dizer para vocês que a gente busca melhorar muito o conceito dentro da empresa, mas se esquece que o nosso ecossistema ele é maior. Ele tem outras pessoas envolvidas. Tem o nosso cliente envolvido, tem o nosso fornecedor de componentes envolvido. De repente, se você é um fabricante de máquinas, às vezes tem um fabricante de painéis que te presta serviços e, claro, o nosso cliente final. Então, quando a gente pensa na documentação de engenharia voltada a todo esse ecossistema, vocês podem ter certeza que aí a liderança no mercado vem. Porque você se preocupando com os componentes que já estão vindo de uma forma bem estruturada para agilizar a engenharia, como por exemplo através do Data Portal, né? Você já não ter esse trabalho de desenvolver peças, de desenvolver banco de dados. Você já tem uma documentação pronta para poder trocar com o seu fabricante de painéis ou com algum outro fornecedor que vocês tenham. E claro, ter uma documentação que você possa comunicar com o seu cliente final, não somente na entrega do projeto final, e sim durante o processo. Quer mandar algum projeto para revisão, para análise? Ele te mandou algum projeto prévio para utilizar? O ecossistema, então, ele é maior. É importante a gente verificar a nossa base de clientes, qual é a necessidade do nosso cliente. Pois se você manda um projeto bem estruturado, onde ele vai conseguir fazer uma boa manutenção, uma boa análise do projeto, é claro que ele vai voltar por conta da qualidade com você. E esse é o foco de falar com vocês hoje um pouco sobre a parte de processos, quais são as soluções da Eplan que hoje estão aí para facilitar um pouco esse ecossistema. Vocês vão ouvir muito essa palavra ao longo desse ano, nos próximos meses, então aguardem novidades, tá? Já tô ficando por dentro de algumas coisas, só não posso dar spoiler ainda. Segunda fase, então, a parte de pessoas. Invista em você. É importante que a gente, claro, se a pessoa não estiver extremamente motivada, capacitada, é claro que o trabalho não vai para frente, né? Então, é importante, claro, se preocupar com a capacitação técnica. E eu sei que aqui a maioria aqui é engenheiro, projetista, enfim, trabalha na área técnica e tem essa grande preocupação em fazer bons cursos técnicos, tecnólogos, engenheiros, mas também a parte de habilidades pessoais para o trabalho ser desenvolvido de uma forma prática, né? Eu digo por mim mesma, eu também sou bem técnica, sou bem focada nessa parte e vi como mudou muito o meu jeito de trabalhar quando eu comecei a investir também nas minhas habilidades pessoais no ambiente de trabalho. Quando eu busco abrir a minha mentalidade para conhecer novidades, para buscar melhorar processos, para buscar melhorar a minha forma de trabalhar. Então, pode parecer meio clichê, mas sim, é importante sim investir em nós mesmos, até para a nossa saúde profissional, para que a gente possa trabalhar de uma forma correta e sadia, tá? Além disso, é óbvio, né, que a gente tem também a parte de capacitação da Eplan, que a gente busca diferentes formas aí de ajudar vocês
a se capacitarem nas nossas soluções. A gente tem os treinamentos que ultimamente, durante a pandemia, né, estão no formato online. Já voltamos com algumas turmas no formato presencial para quem está com saudade do treinamento presencial, de estar em contato com o instrutor ali nos intervalos, conversando, questionando, tirando dúvidas. Então, fiquem atentos na agenda de treinamentos, nós já voltamos com os treinamentos presenciais. E claro, para quem continua preferindo os treinamentos em formato virtual, nós mantivemos as turmas online, claro, nós continuamos com essas turmas e também temos alguns treinamentos, mais para frente teremos mais no formato EAD, que é o nosso e-learning. Então, o treinamento da plataforma 2022, a gente tem ambos os formatos, tá? Para quem quer assistir em tempo real, o professor, o instrutor explicando as funcionalidades para vocês, ou você quer assistir por conta, tem também o e-learning pronto em português, traduzido, para que vocês possam acompanhar. Então, é importante que também nós, como empresas, possamos ouvir o cliente e ver qual que é o formato mais agradável que o nosso cliente precisa ser capacitado, né? Então, aqui a gente trouxe as três formas. Mas eu espero muito poder ver vocês aí nos treinamentos presenciais também em eventos, tá? Esse ano a gente está planejando algumas coisas. Como é que vocês estão hoje? Vocês estão preferindo mais treinamento presencial ou online? Como é que tá? Ou vocês estão agoniados de ficar dentro de casa? Como é que tá a situação aí de vocês? Tem gente que manda mensagem aqui privada, acho que não aparece pra todo mundo, mas tem gente agoniada já. Eu vou ser sincera, para treinamento, eu gosto muito dos treinamentos EAD, dos treinamentos online, de me focar. Mas depende do curso, eu prefiro presencial. É bom ter essa praticidade, né? Mas bacana, independente da forma, busquem cada vez mais melhorar a capacitação de vocês, no formato que for melhor para o dia a dia de vocês, mas não deixem nem a capacitação técnica, nem a pessoal, sem investimento. É um investimento que você faz em você, né? Assim como outros investimentos que a gente costuma fazer na vida. Certo? Então, nós falamos sobre processos, sobre a importância dos processos, sobre a importância das pessoas capacitadas, das pessoas realizadas, porque isso também é importante. E também, agora falando das tecnologias, né? Então, chegando a tecnologia, pode contar com a gente, que a gente está aí para ajudar. Bom, falando em tecnologias, eu acho que o essencial é a gente ter a ferramenta certa para o trabalho certo. É, uma vez foi muito engraçado que um cliente chegou em mim num treinamento e falou: Thalita, poxa, eu tentei falar com o Leandro para comprar o software completo e o cara não quis me vender. Ele falou brincando, obviamente, né? E depois a gente conversando, eu expliquei para ele, né? Óbvio que a gente vai primeiro entender o que você precisa, para também não fazer, não adquirir uma quantidade de funcionalidades que você não vai usar no dia a dia, que de repente acaba onerando mais no seu custo final e que não há necessidade. Por isso que é importante, por exemplo, a gente valorizar tanto o mapeamento de processos inicial, conversar com o cliente, saber qual é a necessidade do cliente, para justamente saber qual a ferramenta ideal para o trabalho ideal desse cliente. Isso traz mais assertividade, confiança também no nosso trabalho. E é claro que traz uma implementação ainda mais rápida, né? Trabalhando a quatro mãos, vendo a real necessidade, trazendo as boas práticas certas. Isso faz total diferença. E agora, de uns tempos para cá, a gente tem visto muitas novidades, muitas coisas que a gente ainda acha que é para um futuro próximo, mas que já estão acontecendo. As ferramentas de nuvem, elas já estão aí, elas já estão integradas. A gente já lançou funcionalidades como, por exemplo, de realidade aumentada. Esse vai para o próximo webcast, tá? Já deixei separado, o próximo de fabricação a gente vai falar, mas as ferramentas já estão aí, elas já estão para uso. E nós estamos buscando aproveitar o máximo dessas ferramentas, o máximo dessas opções ou não, né? A ePlan ela tem buscado cada vez mais trazer essas atualizações. Hoje eu vou atualizar vocês de algumas funcionalidades que nós já temos em nuvem para facilitar o trabalho de engenharia. E lembrando, a gente está para lançar mais coisas, então é realmente hoje um webcast de atualização aí para vocês.
E por que que isso é tão importante? A Eplan viu a necessidade, obviamente, das tecnologias por conta da indústria 4.0. A gente vê as empresas se preocupando bastante com sensores, com robôs, com automação para a área fabril, mas e a engenharia e a documentação? Como que está sendo feita? Como que está executada? Qual é o documento final que a empresa recebe? Muitas vezes, uma empresa de automação que está 100% focada em desenvolver tecnologias para a indústria 4.0, em IoT e tudo mais, faz um projeto elétrico de forma extremamente arcaica. Não só projeto elétrico, mas outros tipos de projeto também, né? Então, qual foi a necessidade e por que que a Eplan buscou fazer isso? A Eplan viu a necessidade de cada tipo de área de atuação, né, do ecossistema, seja o operador final, seja o fabricante de painéis, o fabricante de componentes, lá no ecossistema, cada fase do ecossistema, como eu mostrei agora há pouco, e viu as necessidades de comunicação entre elas, não só da empresa. E aí a Eplan deixou de ser uma empresa simplesmente de provedora de softwares e ela buscou trazer, na verdade, três níveis, né, específicos para trazer uma engenharia eficiente em um ambiente digitalmente conectado. Ou seja, óbvio, a parte de software cada vez mais desenvolvida de acordo com a necessidade do cliente, bases de dados cada vez mais consolidadas, fortes, com um número maior e com uma qualidade maior. E claro, a plataforma digital, né, para facilitar a comunicação com todas as empresas, com todos os ambientes dentro do ecossistema. Se é para você, se é para o seu cliente final, se é para quem vai fornecer material para você, ou quem vai fabricar um painel para você, ter a possibilidade dessa engenharia ser digitalmente conectada. Digital é diferente de inteligente, tá? Então tomem cuidado com isso. É importante que ele seja digital e inteligente, toda a nossa documentação, todo o nosso trabalho, certo? E prático, obviamente. Bacana? Isso, todos esses fatores, eles fazem o quê? Eles juntam para transformar a configuração correta para se vencer uma corrida, para se vencer o objetivo. Então, o intuito aqui é realmente a gente poder, em cada webcast dessa sessão, trazer ideias, trazer funções técnicas, mas também trazer dicas que são boas no nosso dia a dia, no dia a dia de vocês também. Bacana? Vamos falar na prática? Vamos ver agora um pouquinho no Eplan. Vou compartilhar aqui a parte do Eplan para vocês. Deixa eu só deixar aqui o ePulse aberto para poder falar com vocês um pouquinho sobre isso. Bom, o foco hoje não é fazer uma demonstração do Eplan Electric P8, a gente tem alguns vídeos sobre o assunto. O intuito aqui hoje é atualizar vocês do que tem de ferramentas novas da plataforma Eplan. E, obviamente, caso vocês queiram algum detalhe a mais, eu vou soltando, ou de repente, alguns vídeos no YouTube. Coloquem depois aí as dicas que vocês querem, que aí eu vou montando material para vocês para poder trazer mais detalhes, tá? Hoje aqui é um catadão de tudo que tem aqui disponível hoje em nuvem, gratuito, pago, tudo que vocês podem utilizar aí dentro da plataforma, ok? Então, eu tô com a plataforma Eplan 2022. Eu tô com um projeto vazio aqui para a gente poder fazer alguns testes. E notem que agora eu tenho aqui o menu ePlan Cloud. Antes ele estava como ePulse. Na atualização ele mudou a nomenclatura. Por conta dessa necessidade aí de outras aplicações em nuvem para facilitar o ecossistema, eles mudaram a nomenclatura, ok? Só pegar uma água. Se eu estiver falando rápido demais, vocês podem puxar minha orelha, vocês sabem, né? Vocês já são da casa. E aí, dentro do ePlan Cloud, a gente tem as aplicações. Algumas eu acredito que vocês já conheçam. Vou mencionar aqui de uma forma geral e algumas que eu quero enfatizar um pouco mais. Nós temos aqui o ePlan Data Portal, que ele é o quê? A nossa base de dados, né, de componentes. Então, aqui a gente consegue visualizar os componentes de diversos fabricantes. Eu otimizei toda a parte de internet para o Webex, então pode ser que de repente trave um pouquinho. Mas então aqui a gente consegue ver todas as peças disponíveis em nuvem de forma atualizada para que você possa baixar e utilizar na sua base de dados e nos seus projetos. É o Google da engenharia, vamos dizer assim, né? E cada vez mais a gente tem aumentado o número de peças disponíveis para uso, né? Mais de 1 milhão de peças aí
e é um grande feito, e com a possibilidade de aumentar ainda mais. O legal, sempre lembrando, é que você pode dar um reporte de tudo isso, né? Então você pode solicitar, dar um feedback sobre a qualidade dessa peça, fazer solicitação de peças específicas, né? Então aqui você pode solicitar peça para o seu fabricante. E o mais legal é que quem recebe essa informação não é a Eplan, é o fabricante diretamente. Ele tem um portalzinho onde ele recebe todas essas classificações, feedbacks, inclusive solicitações de melhoria, tá? Hoje o foco não é o Data Portal, que eu acredito que vocês conheçam um pouco mais. Ah, o intuito aqui é falar um pouquinho sobre um outro aplicativo que a gente falou de forma gratuita, mas que agora tem no formato também ampliado para quem quer mergulhar um pouco mais nessa funcionalidade. Bom, falando em ferramentas integradas e automatizadas, eu vou começar falando sobre automação de projetos. Em alguns webcasts a gente falou muito sobre esse e-build free. O que é o e-build free? Assim como o Data Portal, a gente possui uma base de dados de peças, a iPlan desenvolveu um configuradorzinho gratuito dentro da plataforma. Vocês podem criar a conta de vocês, depois eu vou mostrar o site, é gratuito, onde aqui vocês podem ver algumas bibliotecas prontas e utilizar no projeto de vocês. Então, desde fabricantes específicos, Eaton, enfim, Bosch e tudo mais, vocês também têm algumas dicas de projetos de exemplo, bem como tipos de áreas diferentes, a CLP, distribuição, tem tutoriais de conexões de bornes e tem também a parte de BIM, alguns exemplos de utilização do ePlan para a área de BIM, tá? É bem interessante também. Então, quem quer conhecer essa funcionalidade, vale a pena. Se você já tem o ePlan, dá para vocês utilizarem aqui o eBuild Free, né? Como o próprio nome diz, de forma gratuita. Eu vou pegar aqui um exemplo que a gente quer falar mais para frente um pouquinho sobre este fornecedor. Eu quero falar da Fênix. Deixa eu achar aqui. Phoenix Contact. Vou dar um exemplo aqui dessa biblioteca que foi feita. Ele pergunta qual que é o projeto-alvo que eu quero utilizar. Eu vou usar o demonstração, né, que já está aqui aberto, está sem página nenhuma. Ou posso criar um projeto novo se eu quiser também, tá? Ele já cria aqui para vocês. Bom, controle de motores é um exemplo de aplicação onde ele pergunta se você quer utilizar na norma IEC com um dígito na letra identificadora ou dois, a instalação, local de montagem, características, né, do motor, características de corrente, tudo mais de potência. Você pode configurar de acordo com o que o fabricante tem dúvidas aqui que já mandaram no chat, depois eu vou ajudando vocês, tá bom? Se quiserem já colocar as dúvidas, fiquem à vontade, tá? Então aqui ele já aparece aqui para vocês essas possibilidades, tá? Feito isso, selecionou as perguntas conforme o fornecedor te passou, de corrente, de potência, características da página, características do projeto, essas perguntas vão variar de acordo com o tipo de exemplo, né, de macros e tudo mais. Vou clicar aqui na opção gerar, e aí ele já gera a página conforme eu determinei aqui. Vou só minimizar aqui um pouquinho o navegador. Eu deixo a tela um pouquinho com a resolução menor para ficar melhor de ver, tá? Ele já traz aqui para vocês o módulozinho da Fênix com as características que você precisa e tudo mais, tá certo? Precisa fazer qualquer modificação, não tem problema, é só modificar e gerar novamente. Aqui o esquema é parecido, então não vai mudar o visual, mas ele já traz aqui as características de peça, as alterações que precisam ser feitas. Legal? Por que que esse build é tão interessante, né? Eu vou deletar essa página porque eu quero fazer outros exemplos. O eBuild ele é interessante para mostrar uma funcionalidade parecida com o que a gente tem com o Cogenir, que é uma ferramenta de automação de projetos. Só que aqui eu estou vendo, basicamente, a tela de configuração, de emissão do projeto, e não a parte interna, né, de configurar o projeto, de criar o padrão, de criar essas regras, né? E tem algumas pessoas que nos perguntam, Thalita, mas eu consigo fazer essa tela aqui do eBuild de uma forma customizada com os projetos que eu quero? A Eplan agora no Brasil já tem disponível a opção do eBuild Designer e Project Builder, que é uma atualização em nuvem do Cogenir. Então, o Cogenir está indo para a nuvem
tá? Quem tem o Cogenir está funcionando o Cogenir, os dois produtos existem, né, de formas separadas, não houve nenhum cancelamento de funcionalidade ou de versão de software, tá? Quem tem Cogenir continua usando Cogenir, mas agora a gente tem a possibilidade da utilização dele em nuvem. Por que que isso é legal? Porque se ele fica dentro do projeto, o projeto é armazenado numa nuvem, a empresa em outros lugares consegue utilizar, em outros ambientes, de repente outras unidades, conseguem utilizar a automação do mesmo modelo. Então, esse que é a grande sacada do eBuild na parte de automação customizada. Então, o eBuild Free são bibliotecas prontas, ok? Então, as bibliotecas que os fornecedores vão passar para você. Thalita, tem interesse de criar a minha regra, os meus padrões, a minha automação de engenharia. Aí nós temos a opção do eBuild versão paga, onde a gente tem aqui a opção do designer e do project builder, tá? Vão colocando as perguntinhas, eu tô vendo todas aqui, aí finalizando eu vou respondendo, tá? Então, o eBuild designer, ele é o quê? Ele é um ambiente da pessoa que vai criar a tecnologia. Ou seja, de quem vai criar as regras de projeto, a padronização do projeto. Então, até semana passada, no webcast, semana passada não, perdão, em março, quando a Daiane participou do webcast, ela utilizou o eBuild para fazer a parte de orçamentos, né? O projetinho dela tá aqui. Eu tenho um outro de demonstração que eu fiz ele bem pequenininho para justamente poder não ter muita informação aqui e ficar claro o entendimento da solução. Eu vou clicar aqui em abrir e o que que ele é legal? Ele tem a criação de variáveis, de regras e de macros, ou seja, de esquema. Ele une as regras com os esquemas elétricos para que você possa automatizar esses projetos. Mesmo que seja um projeto engenheirado, gente, vocês podem fazer uma base, o esqueleto inicial do projeto de forma automatizada e depois ir fazendo as modificações manuais conforme o cliente precisa. E o legal é que, assim como o Cogenir, gente, para quem conhece o Cogenir, é a mesma coisa. Você cria aqui as regrinhas, se são regras, perguntas, onde a resposta tem que ser um texto, ou um número, ou booleana, né? Habilita ou desabilita. E aqui embaixo você tem as macros e onde que elas vão aparecer, de acordo com que regra. Ela é dependente se uma pessoa respondeu uma determinada pergunta ou não, uma determinada variável ou não. Essas perguntas vão aparecendo. Então, o eBuild ele cria essa configuração do projeto e mesmo que você não tenha feito todas as etapas do projeto, digamos que você automatizou a parte de alimentação de entrada. Você já consegue publicar e o pessoal ir utilizando para já aproveitar, né? E aí, aqui a gente consegue fazer todas essas funcionalidades, tá? E aí, feito isso, publicado, eu vou pegar aqui o Project Builder, abrir ele aqui. Aqui é a interface de quem vai executar o projeto, criar o projeto automatizado. Então, eu vou começar aqui com o projeto demonstração. E aqui aquela perguntinha das partidas de motor, tá certo? Então, aqui só a interface realmente do usuário. Qual a quantidade de partidas que vai ter, uma ou duas. Conforme eu faço a pergunta, olha, aqui está mostrando tudo do 3RM1. Se eu digo que eu vou ter duas partidas, a quantidade de perguntas aumenta. E é claro, eu posso preencher os valores conforme a minha necessidade, potência de motor e tudo mais. E aí, claro, gerar o meu projeto. Bacana? Então, estão aqui as páginas. Deixa eu minimizar novamente. Tá? Potência de motor e tudo mais. Vamos trocar aqui a potência do primeiro motor. Vou mudar para 4,5, por exemplo. Vou gerar novamente. Legal? Então, agora ele já fez a atualização. Bacana, então agora a gente tem a possibilidade, o eBuild ele já estava sendo divulgado, mas ainda não estava disponível para o Brasil, agora a gente tem a disponibilidade de uso no Brasil também, tá? Aqui ele já tem algumas perguntinhas relacionadas ao eBuild. Eu vou aproveitar e vou tirar todas elas agora para depois passar para as outras funcionalidades, ok? Para os outros aplicativos que eu quero mencionar. Aqui estão falando sobre, Thalita, na minha interface não aparecem os produtos ePlan. A primeira vez que você entrar, vai aparecer só o ePlan Cloud. Quando você clica aqui e faz o seu login, ele aparece automaticamente todos os atributos, todos os produtos que estão na sua licença, tá? Tanto os gratuitos quanto os pagos que estão habilitados, eles vão aparecer ali, beleza?
Então, como eu já loguei aqui antes, do webcast, ele já está aparecendo. Qual você indicaria, o Coginir ou o eBuild pago? Depende da aplicação. Hoje, a grande sacada do eBuild hoje é justamente a possibilidade de você ter esse projeto, essa automação na nuvem e poder utilizar em qualquer lugar, né? Independente da rede, independente da aplicação, você só tendo o ePlan na sua máquina, acessando o eBuild, você consegue fazer essa automação no seu projeto. Então, para quem está em home office, para quem vai muito em cliente, para quem quer fazer o orçamento também direto por aqui, a gente viu uma opção de orçamento, né, no último webcast, mas também dá para fazer por aqui diretamente. Então, você tem essa possibilidade. É a praticidade, realmente. O Coginir você fica mais na máquina, no servidor, com o projeto que está ali, né? De acordo com a configuração da sua rede, obviamente. Tá? Ah, Thalita, dá para se dizer que o eBuild Designer substitui de forma bem prática o nosso conhecido placeholder? Completamente. Na verdade, não substitui. O objeto placeholder, ele é uma funcionalidade dentro do eBuild, né? Tanto que aqui, ó, você vai ver que a gente coloca propositalmente visível para vocês verem que, na verdade, a gente aproveita o objeto placeholder para automatizar ainda mais. Então, a gente tinha as macros, onde as macros a gente pode automatizar criando variantes gráficas. Os placeholders, eles permitem criar algumas configurações nos valores das macros. E o eBuild ou o Coginir, obviamente, você pode utilizar ele para automatizar o projeto como um todo. Então, o Objeto Placeholder ele é uma ferramenta utilizada dentro do eBuild, tá? Em conjunto. Consigo gerar várias instâncias igual do Coginir? Sim, você vai criando os configuradores. A utilização, se você já utiliza o Coginir, eu acredito que você já utilize, é o mesmo processo, tá? Com relação a licenças, eu vou ver depois ali certinho para vocês, tá? Porque existem diferenças entre o eBuild Designer e o Project Builder. Na verdade, você precisa verificar a quantidade de licenças de Designer e de Project Builder. Não precisa todo mundo acessar tudo, né? Às vezes você vai ficar uma pessoa responsável em criar a padronização e outras em executar o projeto. Beleza? Se tiverem mais dúvidas aqui sobre o build, eu vou respondendo aos poucos, mas eu quero aproveitar e falar de outras aplicações que vocês podem utilizar aqui dentro do ePlan do ePulse aqui, né, do ePlan Cloud. Então, feito isso, digamos que eu fiz um projeto, eu tenho a possibilidade de utilizar uma plataforma chamada eManage. Nós temos a versão free e nós temos a versão paga. Qual a diferença das duas? Espaço de armazenamento, tá? A versão gratuita ela já te libera um bom espaço de armazenamento para armazenar projetos claro, a versão paga você consegue um pouco mais. O pessoal mandando mensagem aqui no privado, tem os colegas nossos internos que eu já falei, gente, vamos cuidar com o espaço de armazenamento, organizar os projetos. O que que é o eManage, né? Para começar, para quem não conhece. O eManage é uma plataforma em nuvem para armazenamento e compartilhamento de projetos. Então você pode fazer o seu projeto aqui e vamos lá falar do ecossistema. Preciso mandar o meu projeto para de repente um cliente, para a pessoa que vai avaliar o meu projeto, enfim. Eu tenho aqui uma lista, que é onde eu peguei no pé hoje do pessoal da empresa. Gente, vamos guardar os projetos na pasta certinho, organizar tudo certinho. A gente tem algumas pastas onde eu tenho a possibilidade de visualizar de formas diferentes, em forma de lista, em forma de ícones. E eu tenho aqui o meu projeto demonstração. Como ele é pequenininho, eu fiz questão de deixar aqui para a gente carregar juntos. Então, eu tenho a possibilidade de simplesmente criar diretórios, né, como um diretório em nuvem realmente, e carregar o projeto. Então, quando eu venho aqui na opção de carregar projeto, ele vai. Só clicar aqui. Opa, ele está fazendo o upload desse projeto na nuvem para que você possa compartilhar com as pessoas envolvidas na sua empresa. Pode ser outros departamentos, ou você pode realmente compartilhar com o cliente, dar acesso a outras pessoas fora da organização também, convidá-las a fazer parte da organização para armazenar esses projetos, tá? Eu vou deixar ele carregando aqui enquanto a gente vai batendo um papo. O bacana do eManage é justamente a pessoa poder, no outro lado,
ter a facilidade de baixar. Tem gente que pergunta, mas qual que é a diferença entre o eManage e o eView? O eView, ele é só um visualizador, ele cria como se fosse, não é um PDF, mas é como se fosse uma estrutura de um PDF de forma leve para se visualizar o projeto em nuvem. Aqui no eManage, a gente coloca o projeto em backup, onde a pessoa consegue baixar. Então, se for necessário, eu consigo abrir na plataforma ePlan, eu consigo baixar e eu consigo publicar ele no eView para que eu quero inicialmente só visualizar em nuvem, depois eu vou baixar. Em um outro momento eu vou baixar esse projeto. Então eu consigo também publicar ele dentro do Envio. Ele vai mostrando aqui uma notificaçãozinha para vocês, tá? Ele está carregando. Então é uma boa forma para vocês armazenarem. Nesse caso, quem trabalha com a versão gratuita pode utilizar o eManage Free como uma forma de transferência de arquivos, não para armazenamento como um servidor, porque tem um limite de espaço. E aí a versão paga você pode determinar aí o espaço que de repente pode ser interessante para vocês, certo? Bom, ele está publicando aqui, ó, ele está até mostrando a quantidade, ele vai mostrando status, ele já finalizou a publicação no envio, certo? Agora eu consigo visualizar, ter acesso a esse projeto. Vou pedir para abrir ele no envio. Então, meu cliente, ou outras pessoas da corporação, da empresa, da organização, conseguem acessar e visualizar o projeto. Legal? Ele já mostrando aqui. Então, eu tenho aqui o eBuild, onde ele mostra o projeto, as páginas, né? Eu tenho aqui os navegadores, né, das páginas, onde eu posso visualizar o meu projeto de uma forma geral. Eu não tenho nenhum 3D, então não vou conseguir mostrar para vocês. Tem a possibilidade também, né, de ver as características dos equipamentos que de repente eu selecionar, dos dispositivos, tags, e tudo mais, tá? Bem como também informações de peça. Ó, caixa de dispositivos, multifilar. Esse aqui acho que não tem peça, esses componentes. Mas se eles tivessem, eles poderiam aparecer aqui. Posso fazer headline, posso colocar os meus comentários, tá? Como que eu faço para o meu cliente acessar o projeto no envio? Consigo gerar um e-mail cloud para ele? Na verdade, você vai convidar no e-mail dele, tá? Então aqui, deixa eu pegar aqui o projeto. Ó, tem a opção de copiar o link. É importante que você convide ele para sua organização, tá? Então, eu copio aqui o link e posso mandar esse link para o meu cliente, gerar um QR Code, enfim. Só que antes de mais nada, deixa eu voltar aqui na tela principal do ePlan Cloud. O administrador da nuvem, sempre você pode ter uma pessoa ou várias pessoas, ele vai ter essa gestão de usuários. E aqui você faz o convite para a pessoa ou não para ela fazer parte da sua organização e qual nível de acesso você quer que essa pessoa tenha, né? Então, você pode clicar aqui e convidar a pessoa para o próprio e-mail dela, não precisa gerar um e-mail específico, só convidar ela direto, ela já vai ter acesso. E aí, claro, você pode determinar como só um visitante, na verdade, não como um projetista, nem como um administrador, bem como a ferramenta de visualização também, como só um convidado. E aí ele vai receber de acordo com os links que você mandar, tá bom? Então tudo depende da gestão de usuários. Bacana? Então a gente, olha só, daqui eu já consegui mostrar para vocês três aplicativos: o eBuild, onde nós temos o eBuild e o Build Free, o eManage para armazenamento de projetos e o eView Free, que é para a parte de visualização de projetos, tá? Ali eu mostrei só um projetinho que a gente gerou agora, que só tinha uma página de esquema, mas o legal é a gente poder verificar que ele tem a possibilidade de ver, inclusive, outros formatos, como até mesmo a parte de 3D, né? Deixa eu pegar aqui os projetos que eu tenho aqui na minha pastinha. Eu vou abrir esse aqui, o Sample Project, por exemplo, que ele é um projetinho maior. Ó, esse aqui tem um desenho 3D que dá pra gente ver também. E o visualizador, ele é gratuito, então você pode compartilhar com uma pessoa que de repente não tem um e-plan para poder ver o projeto, né, e analisar. Ou até mesmo tem gente que pega aqui, ó, só para mostrar o desenho do painel para a equipe de montagem, para o cliente final, tá ali entregar um projeto com todo esse valor agregado,
dar uma confiança a mais no seu cliente, satisfação maior no seu cliente. E no próximo webcast eu quero mostrar inclusive a parte de realidade aumentada, que é algo bem legal também. Já mostrei algumas vezes, mas eu quero conversar um pouquinho sobre isso, já que a gente vai falar de fabricação de painéis. E é claro que isso pode fazer bastante diferença. Então, fiquem ligados que nos próximos meses aí vai ter atualização do ePlan Cloud, da nuvem ePlan, com novos aplicativos, tá? Então, por isso que eu já quero atualizar vocês dessas funcionalidades, porque logo, logo vem coisa nova por aí, tá bom? Eu já fui respondendo as perguntas por aqui, gente. Vocês têm mais pergunta, podem colocar aí, a gente vai conversando. Ou que vocês estão bem participativos. Eu gosto assim, que a gente pode realmente trocar ideia, enfim. Enquanto vocês colocam aí as perguntas, eu vou comentar um pouquinho sobre algumas coisas com vocês, tá? Tranquilo até aqui? Bom, gente, vamos lá. Então, como a gente foi conversando, né, o intuito desse webcast é a gente poder trazer ferramentas que possam agilizar a engenharia de vocês, que possam facilitar a parte de integração, automação, conectividade, e mais uma vez, trazendo para vocês esse conceito de não pensar simplesmente na minha engenharia ou na minha atribuição, no meu trabalho, sim, colaborar com os departamentos, integrar com os departamentos, inclusive com as outras partes interessadas no meu ecossistema, tá? Então, isso é importante para vocês também. Com relação, enquanto vocês estão colocando, já vi que colocaram mais algumas perguntas, eu vou aproveitar para responder, mas antes, só para lembrar vocês que a gente tem algumas datas aí importantes para nós aí nos próximos dias. A primeira é a nossa Virtual Fair. Deixa eu pegar aqui para vocês os links úteis para vocês poderem usar. Tem o QR Code aqui na tela, mas eu quero mandar também os links no chat. A primeira é da nossa Virtual Fair, ou seja, vamos ter já uma feira global que vai ter muita novidade ali, tá? Vão lançar muita coisa nessa Virtual Fair, que vai ser nos dias 4 e 5 de maio. Tá aí já, tá chegando. Então já aproveitem para se inscrever. Coloquei aqui no chat agora, tem o QR Code aqui na tela. No nosso site, vocês vão ver que a gente vai divulgar bastante essa informação. Participem, a gente vai ter no primeiro dia bastante novidade, demonstração e lançamentos, e no segundo dia, assim como o primeiro a gente já vai ter, mas no segundo dia vamos ter apresentações dos países, né? Então, as apresentações locais, a gente vai fazer alguns webcasts lá também, tá? Alguns temas específicos, então aproveitem essa oportunidade aí para estar em contato com a gente e também saber o que estão fazendo em outros países, o que está sendo feito globalmente, tá? É uma oportunidade muito boa. Com relação à parte das nossas atividades, tem gente perguntando aqui sobre os treinamentos. Tem calendário já sim em São Caetano. Semana que vem a gente vai ter um nível 2 aqui em Joinville. Mas acho que essa turma já está fechada. Mas a gente vai ter treinamentos, se eu não me engano, é dia 30. Eu vou pedir depois para as meninas. Ó, vai ter em Campinas, vai ter no nosso escritório em São Caetano. Eu vou pegar a agenda aqui, vou deixar no chat para vocês também, para quem quiser participar dos treinamentos presenciais, certo? Tô cheia de links úteis aqui para vocês agora. Agora é chuva de links para vocês aproveitarem. Tem também, para quem perdeu o último webcast e que depois quiser mandar, a gente finalizando o webcast, ele demora um tempinho aqui para processar a gravação, mas terminando a gravação a gente vai colocar lá também. Vocês podem assistir os outros vídeos dessa série. Então, o de orçamento está lá disponível já. A parte de engenharias, logo, logo, ainda hoje a gente disponibiliza para vocês, isso que a gente falou agora. E, claro, os próximos webcasts que a gente vai ter. Em maio, no final de maio, a gente vai ter um sobre fabricação de painéis, sobre a parte de prototipagem digital, ProPanel, ferramentas de realidade aumentada, enfim. E depois a gente vai ter um também sobre manutenção, sobre a parte de serviços, manutenção do projeto, e que ferramentas que a gente pode utilizar também para facilitar o nosso trabalho, certo? Deixa eu ver o que mais aqui. Acho que as perguntas foram essas, né? Oi, antes de mais nada, antes de salvar os outros, salvem os outros links, vocês podem acessar depois, faz um Ctrl+C, Ctrl+V, mas agora eu vou pedir agora fazer o meu jabá, gente. Preencham aí a pesquisa de satisfação, coloquem o que vocês gostariam de ver nos nossos
conteúdos nos nossos próximos vídeos. Isso é muito importante para mim, tá? Ajudou muito do último webcast para a gente poder moldar aí os próximos conteúdos, não só de webcasts, mas da parte de vídeos para o canal também. A gente vai voltar com os vídeos para o canal. Tem mais duas perguntas aqui, perdão, que acho que fizeram de novo e tinha esquecido de responder, desculpa. Quais as diferenças entre o EEC e o eBuild? O EC1, né, que é conhecido como configurador, Engineering Configuration, ele é uma ferramenta para quem já tem conhecimento maior de programação. Pode aproveitar as ferramentas de Excel e de VBA para poder desenvolver automações específicas, uma interface de usuário específica. Você pode modelar realmente essa interface de automação com a parte da automação do projeto, tá? O eBuild ele já possui regras mais simples. É para quem realmente não quer fazer uma automação bacana de projetos, dá para fazer muita coisa com o eBuild, assim como com o Engineer, mas não precisa de uma necessidade de conhecimento de programação, tá? Com regras básicas você consegue fazer muita coisa aqui dentro do Eplan, tá? Hoje o eBuild ele ainda é disponível apenas para o Eplan Electric P8 e Eplan Fluid, tá? Logo, logo o Propelio, mas ainda não está disponível, ainda não tá por aí, certo? Teve mais uma pergunta, deixa eu achar, que eu acho que eu deixei passar. Quais as aplicações do Eplan para orçamentos? Depois, se você puder, acessar no linkzinho ali que eu mandei do GP Plan, a gente fez um webcast só sobre isso, porque a gente tem várias formas diferentes de fazer orçamentos integrados com o Eplan. Tem gente que começa por um layout, tem gente que começa por uma lista, e inclusive nós desenvolvemos uma aplicação, o Qplan, que é uma aplicação específica para gerar orçamentos integrado com o Eplan, de forma integrada, tá? Então, é um aplicativo nosso brasileiro que nós desenvolvemos aqui pensando na necessidade dos nossos clientes aqui no Brasil. Então, se você puder depois dar uma olhadinha no webcast que a gente preparou, tá ali no link que eu mandei ali embaixo, tá? Já vai ajudar, acho que já vai tirar bastante dúvida com relação à parte de orçamentos. Mas tem várias formas, seria legal bater um papo contigo e ver como que vocês poderiam utilizar, tá? Tem gente aqui pedindo informações com produtos para parte de automação, Cogenire, Build, EC. Com toda certeza, depois eu vou só te pedir para você colocar essa informação na pesquisa de satisfação ali, na pesquisa final. Eu já vou anotar aqui, tá? Mas vamos conversar assim. Se vocês quiserem mais informações, preencham essa pesquisa de satisfação aí, nesse forms que eu mandei para vocês. Vai me ajudar bastante quem tiver interesse em saber mais detalhes dessas aplicações Eplan, ou dos treinamentos, ou de mapeamento de processo. Poxa, quero mapear o processo da minha empresa, quero mapear a engenharia da minha empresa, quero ver como que eu posso melhorar aqui o meu dia a dia de trabalho. Preencham ali pra gente, que vai facilitar bastante o nosso contato. E claro, como eu falei, o Forms não é só para quem tem interesse em comprar algum produto ou em saber mais detalhes de algum produto, mas sim saber de vocês, o que vocês gostariam de ver nos nossos próximos webcasts, nos nossos próximos vídeos. É a minha forma aí de me comunicar com vocês, assim como aqui no chat, se vocês quiserem colocar aqui também, se fiquem à vontade. Mas, claro, isso vai ser muito bom pra gente. Quem tá marcando visita aí, eu tô aceitando. Vou visitar vocês, é só avisar. Vou lá tomar um café. Agora esse ano a gente está começando a fazer umas visitas mais presenciais. Estamos planejando aí para o segundo semestre alguns eventos. Então fiquem ligados aí que tem novidade, tá bom? Vamos poder tomar um café agora esse ano. Uma outra pergunta antes de vocês irem embora. YouTube, live no YouTube, vocês têm costume de assistir? É algo legal pra gente de repente fazer uma. É teste mesmo, tá? O que que vocês acham da gente fazer algumas lives no YouTube com dicas mais técnicas? Assistiriam? Como que é essa a ideia pra vocês? O que que vocês acham? Tô pensando em fazer algumas lives aí. É bacana, já estão me respondendo no privado. Vamos pegar alguns temas aí, vamos fazer algumas lives mais específicas. Aqui eu tô mostrando de uma forma mais aberta, de repente mostrar mais em detalhes o software pode ser mais interessante, né? Fazer uma live sobre cada produto. Show de bola, show de bola. Acho que é até mais fácil para acessar, né? Vocês podem assistir do celular, da TV, de onde precisar.
Show de bola. Gente, bacana, bom saber desse feedback de novo, aqui é a forma que a gente tem de ouvir vocês e poder trazer o que vocês precisam, tá bom? Mas é isso, gente. Com certeza. Acho que dicas mais técnicas. Aqui o webcast ele é legal para trazer algo mais conceitual, mas as dicas técnicas no YouTube é algo que eu quero muito fazer com vocês. Bacana? Gente, é isso. Eu não quero também passar muito do horário para não atrapalhar o dia de vocês. Estamos em véspera de feriado, né? Alguns vão descansar. Sei que alguns também trabalham, apesar de, né, de geralmente sexta-feira santa o pessoal ficar mais recolhido. Mas de qualquer forma, eu gostaria de agradecer muito a participação de vocês. Agradecer aí a paciência, a comunicação, está sendo muito legal interagir com vocês aqui no chat, interagir com vocês nos webcasts. Espero que futuramente aí, quem sabe, presencialmente, né? Acho que seria interessante também. E fiquem ligados, nos próximos meses a gente está com algumas novidades. E eu quero muito poder partilhar isso com vocês e que vocês participem com a gente também, tá bom? Um bom feriado, boa Páscoa para vocês e bom restinho de dia aí, bom trabalho. A gente vai se falando, tá bom? Um abraço, gente. Tchau, tchau. Ó, quem tá comentando de integração, a gente já tá planejando, viu? Já tem algo, já temos aqui o tópico em pauta, já anotado. Valeu, gente, muito obrigada.